Muito bem, gurizada. Mais um vídeo aqui na Sociedade Chesterton Brasil, mais um vídeo pro canal, pro GTV, pra você curtir, compartilhar, se inscrever, mandar pros amigos, mandar no Zap, mandar no Telegram, mandar nas outras ferramentas que o tiozão aqui não sabe, mas o mais importante, para que Chesterton aí seja cada vez mais lido. E hoje nós vamos continuar a nossa análise de alguns livros, né? As análises em pocket, assim, as breves análises sobre algumas obras de Chesterton, né? A gente sabe que tem aquele quadro que vai retornar agora esse ano, né? O Jack já não retornou sobre, junto com o professor Guilherme Freire, sobre os romances de Chesterton que nós editamos. Mas também aos poucos estou colocando vídeos pequenos aqui, estamos colocando esses pequenos vídeos para quem não tem tempo, quem é preguiçoso e quer ter um tira-gosto para depois, né, estudar mais, poder acompanhar também, né, e vocês às vezes rememorar algumas questões ou alguma atualização de análise, enfim, o que vai acontecendo para quem é fã de Chesterton, isso é sempre importante. Bom, então hoje nós vamos analisar a obra O Clube dos Negócios Estranhos, certo? O Clube dos Negócios Estranhos é uma obra que nós editamos no ano passado, é uma das primeiras obras, o primeiro romance detetivesco de Chesterton, certo? O segundo romance da sua história, o primeiro foi Napoleão de Notting Hill, mas nós percebemos que é uma obra introdutória do Chesterton e a Chesterton também, certo? Ou seja, se você quer dar de presente para alguém, para ter algum contato, saber como é que a Chesterton escreve, uma coisa assim. Claro, não é uma obra-prima, não é uma obra primorosa, né? Não é uma obra que tem um Chesterton maduro e plenamente genial nas suas capacidades, mas é uma obra que tem todo o aspecto do Chesterton promissor, do escritor que está despontando, do escritor que está trazendo várias questões e que coloca ali, né, em germe, várias sementes que vão brotar ao longo da sua história, da sua trajetória como escritor. Bom, basicamente a obra se trata, né, e se vocês lerem vão perceber isso, de dois irmãos, certo? E um terceiro ente, um terceiro ser humaninho ali, que é o narrador, né? Que começam então a desvendar crimes a partir de coisas, não são crimes na verdade, não, achando que é crimes, mas na verdade não são crimes, são profissões estranhas, que são parte de um clube estranho que só admite gente que tem profissão esquisita, né? E as histórias então sempre tem um tom assim sinistro, na verdade quando você vai vendo sempre tem uma questão por trás, uma mensagem, etc, etc. Vou resumir assim, né? Porque senão eu vou dar muito spoiler para vocês. Mas há desde o princípio, né, toda uma questão que nós já falamos num vídeo anterior sobre Chesterton e Sherlock Holmes, um confronto, né, das ideias de Chesterton com as ideias modernas, do próprio... Vou fazer um pause aqui, depois eu aviso o cara. Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara. Certo. Um confronto do próprio Basil Grant, né, que é o personagem principal, o ex-juiz, com a própria pessoa do Holmes. Nas primeiras páginas tem essa dicotomia entre os dois, né, e essa questão que os dois são realmente opostos, certo? Então você percebe que ali Chesterton já começa o seu enfrentamento com algumas ideias modernas que eram recorrentes na época e são até hoje. Ali Chesterton começa a demonstrar que não é somente a dedução que deve guiar o mundo, mas também um pouco da intuição, que não é somente o racional, mas também as questões da fé, que não é somente então o científico, mas também a poesia. Enfim, que não é somente, certo, aquilo que é depois do século XVI, mas aquilo que também veio antes, né? Ou seja, existe toda uma tradição que envolve a cultura cristã, né, e que por mais que tentem derrubá-la, ela permanece ali. É um Chesterton que ainda não tinha se convertido ao catolicismo, é um Chesterton que está recém descobrindo a história da igreja de fato, mas é um Chesterton já muito promissor, acho que essa é a palavra certa, né? Um Chesterton que demonstra uma habilidade de escrita muito grande, uma capacidade narrativa muito interessante, uma capacidade descritiva muito legal, um envolvimento dentro do mistério também muito bacana. O livro até começa com... até tem uma breve crítica, né? Ele começa com boas histórias e no final não ficam tão boas assim, mas é toda uma mensagem por trás, e nós percebemos ali até alguns princípios distributistas, né? Que você tem que se sustentar com a sua profissão estranha. Nós vemos toda uma questão
de identificação do próprio Chesterton com a figura do Basil, né, que é considerado às vezes meio louco, meio poeta e tal, e a própria figura do Chesterton com a palavra estranho, né, porque é uma palavra que chamava um pouco ele quando ele era mais jovem, né, e como ele se sentia um estranho em alguns lugares justamente porque pensava diferente das pessoas, né, e brincava muito com isso, então ele quis brincar um pouco com isso também, quis fazer uma relação, né, entre essas palavras, a poesia, as questões distributistas, as questões filosóficas e por aí vai. Né? Tá tudo meio incluso em tudo isso. E claro, uma análise mais detalhada dos personagens, uma análise mais detalhada do livro e outras questões você pode encontrar em dois locais. Né? O primeiro é na aula que nós demos sobre o livro, quem comprou na campanha de financiamento consegue. Depois eu não sei se a aula está à venda, dá para vocês verem com o pessoal lá no chat do site. E também na live que a gente fez com o Guilherme Freire, sobre a obra, também tem uma grande análise, e essa tá de graça disponível aí para todo mundo que quiser acessar, certo? Então, nos próximos vídeos aí de análise de livros vamos analisar outros, né? Já analisamos o Poeta, agora Clube dos Negócios Estranhos, e se você gostou ou tem interesse de comprar a obra, sempre vai na nossa livraria, né? Vai ali, clica ali, compra a obra, chega na sua casa e nós vamos conseguir discutir melhor as ideias de Chesterton a partir da leitura, que é o mais importante que a gente quer fazer aqui, divulgar Chesterton para que você leia Chesterton, certo? Então é isso, eu espero que vocês mandem aí para as pessoas, que vocês curtam, compartilhem, façam o engajamento necessário e que, é claro, evidentemente, né, que você leia Chesterton, mais importante de tudo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!